É, isso. Independente, porque se
Olá, boa tarde a todos e todas. Estamos começando, estreando o nosso Pod Cris. Gente bonita, eu já quero fazer assim uma observação e um pedido de desculpas. Nós tivemos alguns entreveros, né, na nossa organização aqui tecnológica, porque vocês sabem que a tecnologia é assim. Na hora que você vai testar tudo, não funciona, e a gente tem que ficar bem tranquilo, porque cada coisa no seu momento. Mas estamos aqui muito felizes, porque é a nossa estreia, bem bacana, muito legal. Eu, particularmente, estou muito feliz, porque, assim, vou estrear com duas mulheres empoderadíssimas, gente. Vocês não têm noção o que é trazer duas mulheres, assim, com cada uma no seu perfil, cada uma com o seu espaço, na sua luta, mas que vão trazer para nós aqui uma conversa muito bacana, muito legal. Então, assim, vamos conversar um pouquinho sobre os recados iniciais. Acompanhem, né, a nossa estreia, o nosso Pod Cris nas nossas redes sociais, estarão aí disponíveis. A galera que está aqui nos bastidores está conversando aí com o pessoal. Então, vamos aí, vamos entrando nos espaços aí das redes sociais, vamos compartilhando, porque vai ser um espaço de muita conversa, muito diálogo, entretenimento, diversão. Conversaremos sobre políticas públicas, sobre as mulheres, sobre também o papel dos homens na sociedade, sobre os jovens, sobre os idosos, sobre a Araucária. Nós somos moradores de Araucária, né? Moradores e moradoras de Araucária, e precisamos conversar sobre isso também. Então, o Pod Cris veio aí para abrir esse diálogo importante. Mas dentro disso, né, eu fiz um pouquinho da apresentação, quando eu disse duas mulheres importantíssimas, e é elas que vão dar o tom, né? Porque eu estou aqui só para ilustrar, né? Meu nome é Cris Rosa, eu sou funcionária pública, até aqui também já elevo ao meu parabéns a todos os servidores públicos do Paraná, em especial de Araucária, que foi ontem o dia do servidor e servidora pública, que nós somos servidoras e servidores, e sabemos a luta que é ser um servidor e uma servidora nos espaços públicos. Mas temos muito orgulho da nossa profissão, temos muito orgulho de sermos servidores e atendermos esse povo de Araucária e demais localidades, mas principalmente do espaço que nós estamos, do município que nós estamos. Então, parabéns a todos os servidores e servidoras, municipais, estaduais, federais, todos se sintam com um coração aquecido e, assim, coloquem a importância do trabalho de todos e todas. Eu sei que nós nos sentimos, às vezes, um pouco sozinhos, né, nessa luta, porque é uma luta difícil do servidor nos espaços que nós trabalhamos, mas vamos nos colocar acima disso, porque sem nós o trabalho não acontece. O trabalho do servidor público jamais acontece sem nós, servidores e servidoras. E nós vamos continuar lutando muito por isso. E continuando a minha apresentação, então, meu nome é Cris Rosa, eu moro no Jardim Pequim, eu estou aqui já há em torno de 15 anos, sou funcionária de escola efetiva, que é FEB, como se chama, ou Agente Educacional 2, sou professora de formação, minha formação é língua portuguesa, língua inglesa, e estou também na PP Sindicato Núcleo Metropolitana Sul, sou dirigente sindical, sou secretária dos funcionários e funcionários de escola. Então, a gente tem aí um caminhar importante, já trabalhei também no segmento particular do Sistema S, também tenho uma certa bagagem em sala de aula também, mas não tão quanto a minha companheira aqui do meu lado esquerdo, que é a professora, que vai falar com muita propriedade. E também do meu lado direito, que também se formou na área de magistério, não atua, mas também tem um ótimo conhecimento. Então, a gente vai estar dialogando sobre isso, e eu quero que vocês interajam, conversem, mandem perguntas, falem de assuntos pertinentes, o que está acontecendo no momento. A gente está vivendo um momento conturbado, né, no mundo, né, a gente não pode esquecer disso, a gente está numa guerra complicada, difícil, né, no Oriente Médio, que a gente também tem que dialogar, porque não é porque nós estamos em Araucária que isso não nos afeta, porque nós temos sensibilidade para isso. E para outras demais demandas também, a gente tem que estar aberto para tudo isso, para estar dialogando com muita seriedade, com muita tranquilidade, com muito respeito, e com um olhar, assim, de agregar, de trazer o diálogo, trazer o debate. A gente está vivendo um momento que o debate ele foi fragmentado. Debater hoje em dia parece que é brigar, não é, né, gente boa? Debater hoje é conversar, é os contrários. Tem uma opinião, um outro amigo tem uma outra opinião, e aí a gente vai convergendo, a gente vai dialogando. Tá bom? Então, acho que a gente já tem um bom início aí para a gente começar. Estreia sempre estreia, né? A gente fica um pouquinho ansioso, é natural, que bom, né? Porque sinal que nós estamos vivos, né? Temos sangue pulsando nas veias. Mas a gente vai conversando aqui com as nossas convidadas, que vai ser, assim, maravilhoso.
E o que eu coloco aqui de primeiro momento? Nós temos aqui uma professora, assim, eu tenho uma certa colocação para fazer, uma professora maravilhosa. Professora Daniele é uma professora da rede estadual de educação, uma professora PSS. Eu reforço o PSS porque depois a gente pode ampliar essa conversa com a professora, porque é uma professora contratada pelo Estado do Paraná. E a gente tem aí alguns desafios com relação a esses professores que são extremamente competentes nas suas áreas, mas que estão lutando para consolidar suas carreiras. Ela tem uma história importante, ela já vem de vários segmentos, é uma geógrafa, é uma pedagoga, então isso é muito importante para a gente estar conversando sobre essas questões, tá? Então vejam como é a gente trazer convidados e convidadas, e eu estou muito feliz, volto a reforçar, porque são mulheres empoderadas, tá? A professora Dani aqui, eu estava vendo o currículo dela, assim, eu falei, meu Deus, que currículo maravilhoso, né? Assim, que coisa fantástica, né? Como a gente assim, realmente tem mulheres assim com esse perfil. Trabalhou em vários segmentos de ajuda a jovens e em outras também instâncias de comunidade, faz parte do segmento religioso da Assembleia de Deus, tem um trabalho importante ali, e vai trazer para nós essa conversa sobre o Dia dos Professores, que foi, né, 15 de outubro, nós tivemos esse dia importantíssimo, que não é só o dia, mas sim a questão dos professores nesse espaço, professores e professoras, funcionários e funcionários, diretores e diretoras, todo o segmento escolar que representa os docentes das nossas escolas. Porque a nossa trajetória de vida, acho que de todos nós aqui, é um professor ou uma professora. Cada um tem uma referência de um professor. Eu tenho, quando eu comecei a vislumbrar a minha faculdade de letras. Eu tinha um professor muito rígido, mas ele me ensinou muito naquela época na área de língua portuguesa, e eu fui para essa área, eu já gostava muito da área de linguagens e de literatura, e foi importante. Então, nós vamos ter a Dani, eu chamo de Dani porque nós somos companheiras de trabalho, então, assim, é uma pessoa maravilhosa. E temos aqui também a Fábio. Eu falo Fábio porque a Fabiana da Rosa, mas é mais conhecida como Fábio, porque ela está num segmento importantíssimo de Araucária, gente, muito importante. Eu quero que vocês tenham um olhar bem, assim, abram bem os ouvidos aí, ouçam muito bem. Ela participa da ONG Eva. Ela é uma das pessoas que foram resgatadas pela ONG Eva. E aqui eu coloco com muito respeito, com um coração muito caloroso, a Adriana Ribeiro, que é a presidente e a fundadora da ONG Eva, que faz um trabalho espetacular com essas mulheres. Ela está aqui até com as faixas, né, porque o Miseva ela está sendo sempre contemplada com alguma titulação, e também tem uma história maravilhosa para conversar com a gente. Assim, e nós estamos aí falando do Outubro Rosa, né, gente? Nós estamos hoje no dia 29 de outubro, Outubro Rosa, que é um mês muito importante, então isso é muito bom a gente estar com pessoas nesses dois segmentos, que vem aí desse mês, que é todo pautado das mulheres oncológicas, que para além da ONG Eva, das mulheres com câncer de mama, tem outras questões também relevantes aí que a gente precisa dialogar. E com a professora de língua, né, uma professora da área de geografia, pedagoga, que tem um trabalho também importante nas áreas humanitárias, nas áreas coletivas, é uma professora do segmento religioso da Assembleia de Deus, que também vai dialogar com a gente. Eu quero começar com a Fábio, e quero que ela faça uma apresentação, se apresente para nós, e faça um pequeno... Aí, lógico, a gente fala um pequeno, mas a história é grande, mas faça uma fala bem bacana aí sobre a sua trajetória, Fábio. Vamos lá. Então, meu nome é Fabiana da Rosa, né? Posso dizer que estou aqui do lado da Cris Rosa, que é minha irmã, nós temos o parentesco, nós somos irmãs, e eu sou formada, como ela disse, em magistério, eu tenho especialização em educação infantil, sou formada em administração de empresas e pós-graduada com uma MBA em gestão financeira e controladoria. Mas, infelizmente, devido ao câncer, precisei parar com a minha carreira, precisei parar com tudo, né? A história do meu câncer não ela inicia em 2011,
e em 2018 ela retorna. Mas eu digo assim, que nada por acaso. Eu acredito que nada por acaso, que tudo vem para um conhecimento, para um aprendizado. E eu sempre falo que eu nunca perguntei o porquê Deus, mas sim para que Deus, né? Que foi para eu aprender a melhorar, ser uma pessoa melhor, a conhecer a outras pessoas que também estão nesse segmento hoje, passando por quimioterapia, radioterapia. Eu perdi pessoas muito queridas nesses anos aí de trajetória de tratamento. Então, não é uma fase fácil, né? Nem para a gente que é paciente, muito menos para a família, porque a família toda também adoece, né? A família adoece e a gente quer se manter forte, mas a gente também não é forte 100%, né? A gente também cai. E o que eu queria falar também da ONG é que a ONG foi a que me resgatou, a ONG Eva me resgatou. A Adi foi um sábado à tarde na minha casa, teve uma conversa muito especial comigo. Ela me ensinou a usar o lenço, porque eu estava com vergonha, porque eu já estava com meu cabelo Joãozinho, e eu estava com vergonha, não queria sair. Na verdade, eu não queria que ninguém soubesse que eu estava doente. E ela me abriu os olhos e falou, não, o mundo precisa saber, você precisa divulgar a tua história, você precisa mostrar quem você é. E com ela, foi ela que me trouxe para esse mundo, o mundo das Evas, né? E vou deixar também aqui, porque a Cris, a minha irmã, que sempre me deu apoio, e sempre quando eu estou lá, às vezes cabeça baixa, no meu quarto, ela que faz, não, vamos lá, vamos levantar dessa cama, vamos lá experimentar vestido, você vai desfilar sim, vamos, porque, né, nesse mundo a gente entra também em depressão, né, é um mundo muito doloroso. Você vê a história de outras pessoas também. Eu participei do Miss Eva na semana passada, ganhei como segunda princesa. E nesses encontros da Miss Eva, a gente encontra várias mulheres, cada uma com uma história diferente. E é muito bacana que uma dá força para a outra. E assim, eu estava até contando para a professora Daniela, ela falou assim, nossa, como é que a pessoa conta uma história dessa com tanta, né, como é que posso dizer assim? Naturalidade, com tanta naturalidade. Certa tranquilidade, entre aspas, né? Mas que não é tranquilidade. A pessoa está ali passando, né, uma necessidade, mas ela está falando tão tranquilo que eu falei para ela, o nome dela é Bianca, ela foi rainha da categoria 18 a 40 anos. Linda. E a história dela é linda. Então, assim, eu fico, até agora eu estou ainda emocionada com a história dela, né? Porque e teve uma coisa também que ela me contou, porque todo ano eu gosto de fazer o seguinte, estando dentro do inverno, eu pego um pijama meu de pelúcia, porque eu sou bem friorenta, né? E eu gosto de pijama de pelúcia. E eu sempre faço junto para fazer a doação do pijama, um chinelo, um perfume, um agrado, porque a gente sempre precisa, né? E quem recebeu foi ela, foi a Bianca. E eu não imaginava que tinha sido ela que tinha recebido. E daí a gente se abraçou e falou assim, ai, que bacana. Então, e ela ficou certinho, Fábio, eu amo. Os chinelos não davam certo no meu pé, aquele foi o único que deu. E eu falei, então a pessoa era você. Que bacana, que coisa. Um pouquinho só da minha história. Porque a história é longa. E quando você coloca aí, Fábio, e se a professora Dani quiser fazer alguma colocação também, fique à vontade. Eu vejo assim, a questão da ONG Eva, né, que é uma ONG sem fins lucrativos, né? A gente sabe que a ONG ela tem essa perspectiva de organização, mas a gente quer que você assim, nos coloque para nós assim, o que é a ONG Eva, qual é o trabalho que a ONG Eva faz e quais são os desafios que essa ONG tem dentro do município de Araucária. Então, a ONG Eva, ela está no âmbito de trabalhar apenas com mulheres oncológicas, né, mulheres pacientes oncológicas, porque quando a ONG iniciou, ela trabalhava com um todo, né, entre homens, mulheres, crianças, mas ela foi vendo que ela não ia dar conta.
né? Então, o que foi resolvido? Foi resolvido deixar somente as mulheres oncológicas. A ONG, ela faz todo o trabalho do quê? Da visitação dessas pacientes, verificar o que elas estão precisando. Geralmente são pacientes muito carentes, que estão em tratamento em hospitais longe. Uma coisa que eu acabei conversando com as meninas na semana passada, que todas elas estão sendo direcionadas para o Hospital do Rossio, porque o Horácio Guettner não tem mais como absorver o pessoal da Araucária. Então, estão indo para o Rossio e acontece o seguinte, elas vão de van às 4 da manhã e voltam somente no final da tarde. A Bianca, ela contou para mim que teve um dia que ela tinha consulta às 4 da tarde, que é o horário que sai a van, o motorista da van simplesmente falou, eu vou te deixar, porque eu não vou te esperar. E ela teve que vir embora do Rossio para a Araucária de ônibus. Então, assim, isso a gente não pode aceitar uma coisa assim. Não pode normalizar. Não pode isso, normalizar. Né, cadê normalizar, a ação social? Normal. Né? Cadê a social? Cadê a prefeitura numa hora dessa? Então, assim, a ONG ela vem para ajudar essas mulheres, tá? Tirar essas mulheres do fundo do poço, que é onde que a gente chega, né? Porque geralmente os maridos abandonam. Eu estava falando com a professora Dani, ela ficou, né? Eu falei da porcentagem, que é mais ou menos 90% dos homens abandonam. Elas se ficam sozinhas com seus filhos pequenos e não podendo trabalhar, e vão para o INSS. O INSS não está dando auxílio-doença, está dizendo que as mulheres podem sim trabalhar. A mulher vai lá com um dreno, feito mastectomia radical, e o INSS diz que pode trabalhar. Não é diferente do seu caso, né? Sim. O seu caso é a mesma coisa, né? O meu caso é a mesma coisa. Mais de 2 anos, faz mais de 2 anos com ação jurídica, né? Com ação jurídica, poder ganhar algum... para poder receber o valor que eu tenho direito, porque eu contribuí 16 anos para o INSS, e eles olham para mim e falam, não, você pode muito bem trabalhar. Eu passei por todos os médicos peritos, eu passei por um perito de psiquiatria, e ele colocou no laudo dele que a minha depressão era estética. Eu tinha um problema de depressão estética. E outra coisa também que ele negou é porque eu não tinha passado pelo CRAS. Eu não passei pelo CRAS porque eu, querendo ou não, eu tenho um convênio médico. Não consigo ainda pagar um convênio médico. Então, eu faço meu tratamento pelo convênio. Então, não tem por que ele dizer que eu tenho que passar por um CRAS para ele poder me dar uma licença, né? Então, são coisas revoltantes. Mas a ONG Eva está aí para ajudar. E o que a gente tem que divulgar da ONG Eva? Divulguem para os seus amigos, familiares. Por quê? Porque a ONG precisa de voluntários, a ONG precisa de ajuda, a ONG precisa de leite, de doação de fraldas, fraldas geriátricas, como é que eu posso dizer? Materiais de higiene, né? Higiene pessoal, higiene pessoal, né? Para voltar à dignidade dessas mulheres, né? Mulheres. Higiene pessoal. Então, o alimento, que geralmente não tem, porque muitas delas, a ADRE tem que correr para lá e para cá para conseguir uma cesta básica. Então, assim, a gente precisa divulgar. A ONG tem que ser divulgada para ela crescer mais e mais, para poder ajudar mais mulheres, porque hoje a gente tem um nível de mulheres que a gente não pode ajudar tanto, porque não tem tantos voluntários e nem tanto recebimento de doações. Então, por isso que eu peço a todos que entrem no Instagram da ONG, procure ONG Eva, vejam, entrem lá no meu Instagram, está lá também, para divulgar para as pessoas conhecidas, para poderem ajudar, porque olha, eu estou lá e vejo sim o trabalho que elas fazem, e é um trabalho muito digno e muito lindo. Tem o bazar também da ONG, onde tem peças de roupas da C&A, que elas recebem lá, que são arrumadas. Às vezes é uma roupinha que falta um botão, tem um rasguinho, mas elas costuram, arrumam e põem para venda para arrecadar fundos para a ONG também, para comprar material de limpeza também, porque a ONG tem um espaço. Sim. Então, tudo, né? É um espaço que precisa de tudo. Precisa de tudo. Eu conheço, né? Lá, precisa de tudo. E é importante a tua colocação,
Porque tem duas situações aí. Só fazer um parênteses, mais para quando nós estivermos para as considerações finais, mas assim, para a gente fazer um fechamento bacana, a gente vai falar sobre as perguntas que estão chegando aí, o pessoal está colocando para a gente, está chegando umas perguntas legais e umas coisas bacanas, a gente vai dialogar sobre isso. Mas eu acho que faço 2 recortes importantes para a professora Dani, que tem acordo e tem um olhar sobre isso, que nós estamos falando de mulheres, que a gente tem um recorte misógino no espaço, machista. A Fábio colocou muito bem que a primeira questão, os homens abandonam essas mulheres, né? Quando sabe que tem um diagnóstico. E tem uma questão de políticas públicas que a Fabiana colocou muito bem colocado. Nós temos que chamar numa pauta com muito respeito, mas com muito diálogo, as instâncias governamentais. Nós temos prefeitura, nós temos vereadores, nós temos instâncias que abraçam essas causas, que são o Ministério Público e outros espaços. Esses são, né, os mais vertentes, que as pessoas têm mais, chegam mais próximo, até porque o município tem essa questão importante, que está mais próximo, né, da prefeitura, está mais próximo de vereadores e vereadoras, para nós podermos, infelizmente não temos vereadoras, né, mas para conversar com esses segmentos, para pautarem políticas públicas para além da ONG Eva, porque a ONG Eva já faz um trabalho hercúleo, ou seja, um trabalho assim assim, fora do comum, como tirar leite de pedra, vamos falar aqui, né, no nosso dia a dia, né, na nossa linguagem do dia a dia, porque para poder manter tudo aquilo que mantém e faz o que faz, tem que ter muito, o coração muito aberto, muita coragem. Coração é o coração que age, né? A palavra coragem é o coração que age, e a gente está vendo que isso é fundamental, porque paralelo a isso, as políticas públicas vão ajudar a gente a fazer projetos, pensar em projetos para a cidade dentro das mulheres oncológicas e abrir o espaço para outros segmentos de doenças graves, doenças que necessitem de ajuda direta do serviço do setor público, do setor social, que precisam estar estruturados e estabilizados. Só para acrescentar e fechar ali, para passar para a professora Dani, a questão quando a Fábio coloca de transporte, uma pessoa está em tratamento oncológico, vocês imaginem, você está num hospital, o cara não dispõe desse segmento específico para oncologia, você tem que ir para outro município e a pessoa simplesmente chegar e dizer para você, eu não vou levar você, que eu não posso te esperar, digamos assim, você veja o que você faça na tua vida, aquela pessoa de repente sai 4, 5 horas da manhã só com o dinheiro do ônibus, ou se é que tem alguma coisa, sem alimentação, porque a gente sabe que esses tratamentos são extremamente pesados, fazem muito mal, deixam a pessoa muito debilitada, e depois, assim, como se não fosse um ser humano, a gente tem que falar de humanização. E eu acho que essa perspectiva a ONG Eva já traz e vai ampliar para outros segmentos, e eu tenho certeza que nós teremos políticas públicas olhando, né, com uma força maior dentro dessa perspectiva. É muito importante o relato da Fabiana, porque está vivendo vive esse momento, está nesse momento, está no processo de remissão da doença, mas acompanha, né, todas as companheiras que estão lá na ONG e sabe das necessidades que precisa avançar e muito. E nessa conversa aí a gente vai abrindo para a nossa professora aqui, né? Então, a professora Dani está aqui, né? Para conversar com a gente, fazer uma pequena apresentação, né? Primeiro, assim, bom. Parabéns pelo podcast. Assim, muito honrada pelo convite. Gina. A gente precisa mesmo de mulheres que elevam mulheres, como a gente já conversa sempre, né? Mulheres que olham para a nossa causa e nada como mulheres para nos representar, para falar dos nossos problemas, para brigar por nós. Porque é importante a parceria que nós temos com o masculino, mas quando a mulher fala, ela autentica o valor dessa fala, né? Porque está falando de nós mesmos, então ela nós sabe, por nós. Ela sabe, ela está sentindo, ela está se colocando no lugar da outra. Exato. Então, assim, parabéns, achei fantástico, né, gente, o projeto da Cris. Obrigada, querida. Conversando também com a Fabi, encantada com a história dela, e assim, eu fiquei assim, porque é de uma força, de uma... não tem outra palavra assim, é de a gente ficar embasbacada mesmo e parabenizar, porque a gente tentar se colocar no lugar ainda é muito pouco, porque é muito dolorido e ao mesmo tempo é muito forte. Quando a Fabi falou para mim, Dani, eu malho, eu vou atrás, eu busco amanhecer, eu estou numa briga pelo INSS, pelos meus direitos, que é uma questão de direito. Aí a gente já começa a ficar assim, meio constrangida com o Estado,
né? Mais uma vez pela questão de violência, como que coloca mulheres em estado de fragilidade emocional, fragilidade física, para estar pleiteando um direito que já está garantido na Constituição, né? Então a gente vê assim que o Estado peca a todo momento, e se a gente não, olha, eu me arrepio e falar, porque se a gente não fazer esse trabalho que você está fazendo aqui, não há transformação social. Não, com certeza. Então, espaço assim, de fala, né, exatamente, professora? não é nenhuma questão política, não, é questão de humanidade. Humanidade. Né? Então, humanitária. Assim, exatamente. E, assim, parabéns pelas mulheres que lutam, que batalham por essa causa, pela ONG Eva, porque eu acho que o poder público tem que se espelhar nessas ONGs, porque o poder público muitas vezes não faz, mas as ONGs estão fazendo. Então, o projeto bom pode se copiar. Imagina o poder público entrando nesse projeto. Nós vamos ter uma referência. A Araucária vai ser referência no atendimento para oncológico de todos os sentidos. A gente está colocando aqui um recorte das mulheres, mas isso aí vai para expandir. É uma coisa caminhando com a outra. Ninguém é inimigo de ninguém. A gente faz contrapontos, pontua, porque é esse o nosso trabalho, mas a gente quer avançar para que as pessoas venham que tem autonomia em espaços de poder, em espaços políticos, para poder avançar nessas questões, né, professora? Exatamente. A gente precisa dialogar e precisa colocar mesmo, se posicionar, falar que está doendo, que está incomodando, porque Araucária, falando do nosso quintal, município, aqui, do nosso município, né, tem um PIB alto. Sim. Né? As nossas indústrias é referência altíssimo no sul do Brasil. Exatamente. Não é? Nós recebemos royalties do petróleo. Né? Então, Sim. assim, nós podemos cobrar políticas públicas mais eficientes para esse tipo de caso que nós estamos jogando luz agora. Né? É mais transporte que precisa? Então, coloca mais transporte. Isso. É mais apoio emocional? Coloca mais psicólogos. Abre um concurso público. Precisa de acompanhamento financeiro? Faz uma bolsa auxílio para as mulheres. Precisa de um espaço específico para mulheres, para tratamento oncológico, para assim, porque segmentos têm que ser com profissionais dessa área. Vamos abrir um espaço para essa área, para tratar essas pessoas. Né? É uma referência. Araucária pode ser isso. E isso vai expandir muito mais o município, que já é visto como o 5º maior município do estado, do Paraná, e já tem uma projeção nacional. Então, a gente precisa avançar, porque nós temos, agora saiu o censo essa semana, que foi importante, nós multiplicamos em número de mulheres, nós estamos em torno de 6 milhões de mulheres no país, nós superamos o número de homens. Então, assim, as políticas públicas para as mulheres têm um outro olhar. Os homens têm políticas públicas que são importantes, mas as mulheres têm uma outra perspectiva, porque são trabalhadoras, porque têm filhos, porque cuidam de casa, porque trabalham fora. Então, assim, a gente vai colocar, né, professora? Eu acho que só para ilustrar aí, mas então, a questão, Cris, é assim, que não tem como pegar todos os recortes sociais, né? Os homens, as crianças, as mulheres, colocar no mesmo balaio, claro, no mesmo quadrado. Perfeito. Eu acho que os homens têm as suas demandas sociais, né? Tá certo? Nós somos cidadãos, usufruímos do mesmo direito, lutamos pela igualitariedade da sociedade brasileira, mas nós temos, o que eu posso falar, aptidões, ou não sei o termo correto, assim, mas nós temos demandas diferentes. Sim. Né? A mulher é um público diferente, é um recorte social diferente. Nós temos, nós já sofremos tanto, né? Se a gente for resgatar um pouco do nosso histórico cultural para falar da escravidão, de todo estupro que já teve com as indígenas, com a mulher negra, da batalha para uma mulher negra estar como vereadora, como uma prefeita. Estar nos espaços de poder. Exatamente. Para a mulher estar, já é difícil, imagina uma mulher negra. Então, eu acho assim, icônico, né? brigar, no caso, pela saúde de uma mulher é o mínimo, assim, sabe? É a ponta do iceberg, que né? A gente não pode, eu acho que todas as mulheres, independente, é professora, é diretora, é mulheres... E outra, a gente não pode dividir, né? Falar assim, olha, é só a mulher evangélica, é só a mulher de direita, é só a mulher de esquerda. Não, é um grupo, é um todo, é um coletivo. É um coletivo. É um coletivo. Está falando coletivo. Mas que bom, né? Esse olhar da professora aí é fantástico, né? Agregando aí a fala da Fábio, mas vamos avançar aí nas questões de quanto professora. Vamos lá, né? Que é um desafio, né? Ser professora... Eu sei, eu sou professora de formação, nunca trabalhei na rede
pública, porque meu concurso é na área administrativa, mas sempre acompanhei há 30 anos, praticamente, já no estado do Paraná, né, como contratada e depois efetiva. E por estar também na PP Sindicato, a gente tem as pautas ali que, porque a gente fala que a PP ninguém procura a gente para tomar chá, procura a gente para resolver problema, né? Mas a gente já sabe disso. Chama a PP Sindicato pro chazinho. A gente tá chamando de chazinho agora, mas a gente tem essa compreensão muito feliz que chama a gente, então que bom que chama a gente para resolver. Mas eu quero, assim, esse olhar seu, e a Fabi também pode contribuir, porque também tem esse olhar do magistério, esse desafio de ser professora nesse momento contemporâneo, vamos usar assim, ou desafiador, ou dessas políticas públicas, entre muitas aspas, que os governos e os prefeitos e todos os segmentos estão colocando dentro das escolas, professora Daniela. Então, é assim, gente, olha, professora nunca foi fácil ser, né? Sempre foi muito difícil, mas é um amor. Nós participamos da construção da sociedade, vamos já resgatar isso, né? Então, não tem como nos deixar de fora de qualquer debate. De qualquer viés da sociedade, a gente tem que estar presente, porque é o professor ali, a estrutura real, né? É de nós que sai todos os âmbitos sociais. E hoje em dia não está fácil mesmo, né, Cris? A gente sofre assédio por parte do aluno, assédio por parte da comunidade, assédio por nós mesmos, porque às vezes a gente se cobra tanto, estava até falando aqui para a Fabi. Exatamente. Nós nos cobramos tanto porque você vai indo achando que está dando conta, vem tantas coisas para a gente resolver, além da sua sala de aula, mas são tantos aplicativos, tantas tecnologias, e muitas vezes você fala, não dou conta, eu não estou dando conta, eu não tenho capacidade. E aí aquela sensação de culpa e incapacidade vem sobre a gente e te neutraliza. E adoece. Adoece, te mingua, porque você sabe da sua capacidade de produção, você sabe da sua capacidade técnica em fazer aquilo porque você já fez há anos, você está fazendo, mas eu falo assim, não é a forma, não é não existir as tecnologias e tudo isso, mas é a forma que te empurram, te colocam assim, te jogam em cima e falam assim, resolve. Né? E não é bem assim. Eu acho que tem que dar aquele espaço para a gente construir, para a gente se aprimorar e pegar aquilo para ser da gente primeiro, para depois a gente passar. Como é que eu vou te ensinar uma coisa que eu talvez não saiba? Né? A gente só natural não saber, né? Eu sou muito honesta em afirmar isso. A gente só dá aquilo que tem, tanto no âmbito emocional, quanto no âmbito sentimental e técnico. Eu só vou dar para o meu aluno aquilo que eu sei, aquilo que eu tenho. Então, isso adoece um pouco, deixa a gente muito triste e muitas vezes tolhe a nossa fala. Né? A gente não tem como se expressar, muitas vezes fala nas redes sociais. Eu até quero agradecer os meus alunos, a família, os amigos que estão aqui parabenizando, falando, porque na sala dos professores, muitas vezes, você chora, numa rede social, com um amigo mais perto. Não mais próximo, não estou aguentando. Porque você fica meio que engessado, sabe? Isso é triste na educação, que é o nosso espaço, aquilo que você estava falando. Dani, a escola ali, como é que você disse uma coisa tão importante logo para a gente conversar, a escola é um recorte social. É um recorte social, claro. A escola ela vai refletir o que está acontecendo na sociedade. Ela vem para dentro. E daí como que a escola vai otimizar todo esse trabalho? E o papel do professor e da professora é fundamental para esse recorte. E aí a tua fala é muito importante, Prof. Dani, porque assim, se os professores não souberem qual o projeto que está colocado, você vai indo para tudo quanto é lugar para chegar, não chega em lugar nenhum. E aí você coloca também, eu quero que você aprofunde essa fala da questão das tecnologias, porque olhem para nós, e eu digo professora, eu também sou, mas você tem um recorte maior, que nós somos contrários às tecnologias. Por gentileza, descreva isso. Imagina, né? A Cris professora, diretora, enfim, está no podcast. Talvez nossos alunos não estão fazendo podcast ainda. Né? Eu também sou das redes sociais, faço trabalhinhos ali, enfim, nas redes sociais. Então, assim, nós não somos contra, nós somos muito a favor e achamos necessário, mas é a forma que está sendo colocada essas tecnologias. Né? Muitas plataformas, nós, seres humanos, nós temos um tempo de aprendizado, nós temos que ter essa capacidade, nós temos que se aprimorar. Eu não estou falando que não pode fazer, sabe? Claro, mas eu acho que o volume dessas tecnologias mais acelero e eu falo sempre que ocasiona um efeito rebote. Porque ao invés de você fazer o aluno a ler, a se aprimorar ali nas tecnologias, eles criam uma ansiedade gera uma ansiedade, porque você pensa bem, o professor ali, um professor, para uma sala de 35 alunos, e
ter que dar conta das plataformas, e o aluno também não sabe mexer, e aí o professor vai, senta todo mundo, então gera um efeito rebote e não sai nada. Eles começam também a entrar nessa, vamos usar a linguagem deles, na pilha, porque eles querem também tentar dar conta, porque tem né, comprometimento, mas não conseguem, porque também tem uma questão estrutural, né, professora? Né? A estrutura, a gente sabe que a gente tem um déficit, né, uma deficiência enorme nas escolas, né? A gente está culpabilizando A ou B ou C, mas a gente sabe que tem órgãos que podem ter um olhar maior a respeito disso, que são os órgãos governamentais, que a estrutura das escolas não comportam. Né? A gente acompanhava os alunos dos aplicativos, eles não conseguiam, mas de forma nenhuma, conseguir falar, fazer todas as atividades, tarefas, porque as plataformas não abriam, não faziam todo, né, essa demanda que eles estavam na expectativa, e vem até vocês, professores, professor, não estou conseguindo, professor, não estou conseguindo fazer, e não é por má vontade, porque não avança, porque tem uma questão estrutural também. Né? Uma questão espaços, que o Estado, eu acho que até os técnicos, assim, com todo respeito, erraram na questão das plataformas, é que eles imaginaram que os nossos alunos iriam ser tiktokers e enfim, trabalhar nas redes sociais. Mas um vídeo de uma plataforma tão grande como o TikTok é muito fácil. O Instagram também é simples de trabalhar. As nossas plataformas, elas são robuscadas, elas são intensas ali, demanda muitos dados no celular, precisa ter uma internet boa, que carregue PDF, que carregue vídeos. Aquelas aulas da SED são maravilhosas em geografia, eu amo, parabéns ao técnico que desenvolveu e aos professores que alimentam a plataforma. Claro. Mas, assim, não é uma plataforma simples que eu abro no meu celular, que eu posso ajudar o meu filho, por exemplo. O pai pode sentar com o filho em casa. Claro. Porque tem que ter dados de internet, nem todo mundo pode pagar uma internet, nem todo mundo tem um celular, um iPhone para fazer isso. Né? Então, não sou que eu sou crítica, ponto, igual você falou. Não, claro. Simplesmente a gente tem que pontuar onde estão os erros para tentar corrigir. E aí a professora Dani coloca aí essa questão, acho que a Fábio também, quando fala da ONG, porque como as coisas vão elas vão se juntando, né? Porque você está falando de mulheres oncológicas e escola e professora, mas as coisas acabam convergindo para o mesmo linear. É a questão de você ver a situação, fazer um recorte social. É um recorte social. A gente vive uma segregação. São palavras um pouco pesadas, mas de certa forma é isso, porque a professora colocou muito bem. Se eu não tenho acesso a um celular, uma estrutura de estrutura física, de aparelhos com alcances, a gente não vai, é óbvio que não vai avançar. E nós, enquanto professores, professoras, e em todos os espaços, a gente sabe como é difícil a gente ter aparelhos compatíveis, que dirá para os nossos alunos que são oriundos das escolas públicas, da classe trabalhadora, dos pais trabalhadores, que às vezes têm um celular que utiliza para tudo. E ainda tem que ter um espaço para poder baixar aplicativos. Então, tem que ter uma política pública muito mais conversada, muito mais ampliada, e isso não é fácil, claro que não. Isso é uma conversa a médio e longo prazo. Nós temos, acho que, uma dificuldade, né, prof., de acharmos que é imediatista, né? A gente resolve para ontem, nada na educação é para ontem. A escola é complexa. Complexa no sentido assim, porque nós lidamos com crianças, com adolescentes, com famílias, com comunidade, com toda uma estrutura dentro de município, então a gente vê como isso interfere. E a gente vê também isso com as mulheres oncológicas, que a dificuldade, que é um recorte social, não é um recorte social, Fábio? Com certeza. Porque estão nas periferias, são mulheres trabalhadoras, ou elas tratam os filhos, ou elas vão para o tratamento. Sim. Ou elas compram leite para o filho, ou elas compram remédio para o tratamento, não é isso? Sim, porque a grande parte, medicamentos, tudo, né, eles não conseguem, ou consegue metade pelo SUS, a metade tem que comprar. E muita briga, né? E muita briga. Então, isso também, a ONG também consegue isso. A ONG tem que ir atrás do medicamento daquela paciente que precisa, daquele outro paciente que está precisando mais do que aquela paciente. Então, esse o trabalho que ela faz. E medicação, né, extremamente caras, né? Porque são tudo que é tratamento são muito caros. É tudo muito caro. Mas isso foi importante a gente colocar essa questão de condições financeiras, de recorte social, que a gente tem que fazer isso, não pode esconder que a gente tem um recorte social. Essa coisa do privilégio, da meritocracia, todo mundo nasceu para isso. Esse é um mundo de Alice, né? Vamos usar aqui, né? Mas eu acho que, para além disso, a gente está colocando a questão, quando a Fábio colocou lá no começo, e a professora Dani também contemplou a questão da saúde mental. Eu quero dialogar com vocês duas, assim, vocês podem fazer, né,
bate-bola aí para a gente ir dialogando sobre a saúde mental, porque eu sempre acompanho isso, a saúde mental, tanto no espaço das mulheres oncológicas quanto no espaço da escola, nunca se teve tantas pessoas afastadas na educação por saúde mental. Teve uma pesquisa, em torno de 70% estavam afastadas por síndrome de Burnout, por depressão, por mal-estar, por crise de ansiedade, por fobias, pânicos, por não conseguir entrar no espaço escolar, que assim, a gente não está culpabilizando, voltando a falar nas pessoas que estão ali, mas é todo um contexto da estrutura institucional, porque a gente tem uma governança, que a gente tem que ter muita tranquilidade em colocar, tem a governança, ela tem que assumir isso. E essas doenças emocionais, eu quero olhar de vocês, que vocês vivenciam isso também, eu já vivenciei, mas vocês estão ali em loco, né, estão ali naquele momento, como que é essa saúde mental para as mulheres oncológicas e para os professores e professoras trabalhadores da educação? Aí vocês se... Então, para os professores, é pesado. Pesado porque é realmente um ambiente hostil. Eu amo a escola, né? Primeiro eu vou falar assim, não estou aqui criticando a escola, que é lá que acontece, não. Até quando nós escolhemos a ser professores, a gente tem que sabíamos de tudo isso. Mas quando você está vivenciando a realidade, é outra coisa, né? A gente sofre mesmo na pele. Então, realmente, é uma realidade onde temos muitos professores adoecidos, pelas questões mesmo de tantas plataformas e pela vida ali do contexto escolar, né? Alunos indisciplinados nós temos alunos bons, mas temos também os indisciplinados, claro. Muito assédio também, não está tendo mais aquele diálogo que tinha na escola anteriormente, que quando eu comecei em 2013, a gente ainda conseguia dialogar. Hoje, infelizmente, não, e a gente precisa falar que a gente não está conseguindo dialogar mais. E a escola sempre foi um espaço de fala, né? E a escola não é só um espaço físico, né? A escola é grupos de WhatsApp também, porque ali eu também coloco. Então, às vezes machuca um pouquinho e adoece, às vezes a gente sai da escola chorando, enfim. Não é fácil, está um ambiente hostil mesmo, principalmente esse ano foi um ano muito pesado, difícil. Nós tivemos o SAEB na semana passada, então teve uma pressão muito grande por conta do SAEB. A gente entende o governo quando ele investe demais, investiu em muitas tecnologias e precisava desse resultado, eles querem resultado. Imagina, né? É como se fosse uma empresa. Né, Cris? Venhamos e convenhamos, é como se fosse uma empresa, você investe na empresa, você quer que a empresa te dê um resultado. Mas não pode se esquecer que nós estamos trabalhando com pessoas. E pessoas não é empresa, né? Não há empresa. E realmente aquilo que você colocou, que tem um espaço ali, que tem um tempo mesmo para a gente absorver tudo isso e começar a dar resultado. Não é em 1 ano, 2 anos, não é um projeto administrativo, não é um alimento que você prepara ali e fica pronto daqui 2 horas. Eu entendo que tudo isso faz parte da construção, mas os resultados, eles na escola, a gente vai começar daqui 5 anos, 6 anos. Importante ter iniciado. Claro. Né? Importante ter toda a conversa, tudo. Mas não cobrar tanto assim, porque está adoecendo os professores. Cadê os passos humanizadores do processo, né? Infelizmente, né? Não tem. As tecnologias entraram muito bem, ótimo, mas o espaço humanizador para todo esse processo, para entender esse aluno também que está confuso, que está totalmente perdido que eles são tecnológicos, mas eles são tecnológicos de TikTok, eles são tecnológicos de Facebook, eles são tecnológicos de... É muito raso, não é um tecnológico de escolar. E a escola ela tem que abraçar isso, e como a professora colocou muito bem, abrir esse campo de debate. E outra observação muito importante sua, nós perdemos o espaço de debate nas escolas. Isso é muito triste. Mas nós vamos resgatar, porque a gente não vamos começar também a colocar o fim do mundo, né? Porque nós precisamos achar que a gente tem que se jogar pela janela, né? Não, o mundo não vai acabar, porque a gente vai reverter isso, né? É um processo, porque isso também é mundial, né? É muito bom, é mundial, mas nos países desenvolvidos já estão desconstruindo. DHs mais altos, já proibiram o uso de celulares em sala de aula. Desconstruindo as plataformas. Levei os dados para a sala de aula, mostrei aos alunos. Sua geografia, né? Tem um olhar geopolítico, né? E olha, pessoal, nós estamos aqui fazendo o caminho inverso das grandes potências. Noruega, Suécia já Irlanda, estão proibindo. Até o Reino Unido. Por quê? Porque a gente está minguando a capacidade de produção do aluno, a criatividade do aluno. Claro. Né? Então, eu acho que tem que ser falado, que não está legal, que precisa reformular de uma forma
E é uma categoria que está adoecendo, e assim, também, para além da questão do censo, só para a gente fechar com a Fábio vai falar um pouquinho para a gente fechando, para nós irmos para as perguntas, essa questão do adoecimento é uma coisa muito séria, porque isso está levando a um apagão de profissionais de educação. Saiu também as últimas pesquisas que eu acompanhei dos institutos aí de referência do MEC, que vai ter até 2000, nós estamos em 2023, até 2030 nós não teremos mais professores. Professoras. E a plataforma, as tecnologias são fundamentais, mas ela não jamais substitui o professor, o humano, porque daí você colocou muito bem, o humano vai ter o olhar de saber quem é essa criança, saber quem é esse aluno, saber quem é esse professor, saber toda a organização da escola. Eu passo a Fábio para fazer também a mesma observação que a professora Daniele colocou sobre essa questão do adoecimento da saúde. Então, até a questão, né, do adoecimento, o que peca mais, né, que a gente fica naquele choque, é você ter o resultado do teu exame ali, né? Você está com câncer. Isso para nós eu posso dizer para você, é a morte. A gente vê a morte na frente. A gente vê já se enterrando, a família chorando, né? E não deveria ser assim, né? Deveria ter um cuidado maior para trabalhar, né, com a gente nesse primeiro processo, né? Eu não posso falar para vocês o processo SUS, tá? Porque eu não fiz o meu tratamento pelo SUS, o meu tratamento foi feito pelo plano, né? Isso é uma grande diferença, porque eu converso com as meninas do SUS e elas, assim, elas acham aquilo tão normal, sabe? E eu fico assim, me corroendo meio que por naturalizou dentro. um erro, né? Porque assim... A naturalização. Elas chegam para mim assim... Chegam para mim assim, ai, Fábio, não, é que o meu sutiã, um lado tem bojo, daí o outro tem o seio. Nossa, mas você fez a mastectomia radical? Mas não, eles não fazem na hora né, a colocação da prótese. Né? Isso é um absurdo. É um absurdo. Porque mexe tanto com a autoestima da mulher. Sim. E acaba transferindo isso para a vida dela, né? Que você estava falando. Com certeza. Que vão embora. Que vão embora, que não querem nem tocar na mulher, porque a mulher está faltando um pedaço. Vamos fala para os homens não fazer isso. Pelo amor de Deus, um absurdo. Homens, não façam isso. Isso, né? Manda recado aí, gente bonita. Vocês estão dando espaço aí para mandar recado mesmo. Sim. Nós temos um machismo muito forte aí no nosso município, então. Nossa, pacientes oncológicas, a gente é mais forte do que vocês imaginam. Maravilhoso. Sabe? A gente se embeleza, a gente se empodera, a gente vai atrás. Olha que lindeza, sobrancelha, cílios, as mãos lindas. Rosa, né? Todo style. A gente quer se cuidar, quer se amar também, né? E quer ser amada. Até eu aprendi com a minha irmã. Eu não sabia do laço rosa representando o Outubro Rosa. O laço, ele significa o acalento, o abraçar. O acolhimento, né? O acolhimento, né? Então, isso eu acredito que a maioria não sabe. Eu até estava falando para as meninas lá naquele dia no concurso. Vocês sabiam o que é o laço rosa? Não sei. Eu fui explicar para elas também, porque eu também não sabia, né? E então a gente também precisa desse olhar social para essas pacientes, principalmente nessa parte da humanização, de levar ao hospital, de acolher, de ficar esperando para poder voltar para casa. Não é dizer assim, não, você se vira aí, se vira e vai. Não existe isso. E ela falou, e a Bianca falou para mim com tanta naturalidade isso, que eu fiquei numa revolta. Ela falou, eu vim de ônibus daí. Eles acham natural, né? Naturalizam, né? Eles acham muito natural. E não é natural isso. Não pode. Você imagina o emocional de uma pessoa que acabou de fazer uma quimioterapia e quando a Fábio coloca, eu sei que nós acompanhamos ela em vários momentos, a pessoa sai assim, bem frágil, sai com essa, tem que ter todo o cuidado. Físico e emocional, porque a pessoa ela acha que ela está perdendo, né, ali na questão da vida, você tem que saber como conduzir isso, então é muito importante. E quando a Fábio coloca, e a professora Dani também permeou ali a fala dela muito importante, políticas públicas, nós já conversamos sobre isso, e eu entendo que vocês, mulheres empoderadas,
maravilhosos que vocês são, vocês vão também, acho que vão nessa linha também. Por que uma tem condições e a outra não tem? Também acho absurdo. Uma vez ela falou para mim, né, conversando, eu tenho vergonha de falar que eu tenho convênio e eu faço tudo particular, eu nunca precisei de um ônibus, eu nunca precisei ir para alguma clínica, alguma coisa, ou tem alguém que me leva, ou tem, né, eu sempre estou dando um apoio, e eu acho muito tranquilo isso, no sentido de acolher, é o filho, é o sobrinho, é os amigos, sempre, como ela sempre colocou, eu nunca precisei estar em um espaço de ficar esperando 4, 5 horas da manhã, sem um alimento, sem alguma coisa. Então, assim, mas eu quero isso para todas. Sim. Porque é direito, não é privilégio. Né, professora? Engraçado, né? Ela se envergonhar de falar da ela situação dela. Ela falava no começo, as outras, ela tinha muita dificuldade, eu tenho vergonha, eu não quero contar, não contava, eu sou a única que tenho, eu sou a única que vou, eu sou a única que vou de carro. Também deveria ter o mesmo. Mas é isso que nós precisamos, a professora Dani colocou muito bem na fala dela de início ali, que nós precisamos empoderar as mulheres nesses espaços, porque a mulher vai entender a mulher. É igual a delegacia da mulher, só para fazer um recorte aqui. Delegacia da mulher com homem. Gente, é um absurdo. Aí, né, com todo respeito aos homens que estão aqui ajudando a gente aqui no espaço, a gente tem que avançar com relação a isso, né? Assim, acho que assim, o papo está muito bom, gente. Se a gente for conversar, olha, eu adoro bater papo. A professora Dani eu sei também, e a Fábio também tem um conhecimento bem importante. Vamos lá. Não, já estou vendo aí. As faixas, faixa que não falta, né, professora Dani? Essa aqui é a minha primeira faixa de 2019. Olha só, gente bonita. Eu não sei, uma faixa que eu nunca tive faixa, então, né? Olha lá, vamos lá vendo. É de 2022. Vejam só. Também, Primeira Princesa. Nossa, que coisa linda, né? Nossa, que lindo. Olha. E essa da semana... Nossa, eu nunca peguei uma faixa de Eu também não. Eu me sinto. Essa da semana passada, olha, 2023. Que foi a última agora, né? Essa semana, né? Segunda Princesa, tá? Então, me sinto honrada em representar a ONG com as minhas faixas e muito feliz. Maravilhoso. Muito feliz. Isso aqui é um trabalho da ONG Eva, gente. Tá? Isso aqui é um trabalho, né, que a Adriana, a Adri, que é conhecida como a Adri, porque a gente conhece muito bem ela, faz um trabalho maravilhoso com as meninas. Isso aqui é autoestima. A faixa, ela é simbólica, mas a autoestima é maior que tudo isso. Não tenha sombra de dúvida, porque nós precisamos disso. E nós vamos conseguir, não tenha sombra de dúvida. Gente boa, nós temos perguntas aí da galera para a gente? Então, vamos lá. Para quem quer as perguntas? Professora Dani, eu, a Fábio, porque o papo tá bom e a gente vai longe. Vamos deixar por nós aqui, nosso podcast. Eu falei, pode mandar, o que a gente puder responder. Possível, senão, e que nós soubermos, a gente vai anotando, depois a gente responde no outro podcast, não tem problema. Dar um recadinho pra galera. Deve. Segui aqui a Cris lá no YouTube, tá? Agora tem o canal dela, segue também no Instagram, vamos fortalecer. Pessoal, assim, mulheres ajudando mulheres entendendo o que a outra está falando e achando importante. Então, eu acho que o feminismo já começa aí, né, Cris? Começa aí. Nós nos unimos por um bem e o feminismo não é assim, que as mulheres... eu já ouvi muito isso, professora Dani, nos espaços que eu estou, sindicato, né, espaço sindicato, porque tem uma secretaria, né, tem um espaço feminista, e aí muito importante, eu acho assim, fantástico. Mas não gosta de homem, não quer dialogar. Não é isso, gente. O espaço feminino, o espaço feminista é para colocar as nossas ansiedades, os nossos desejos, os nossos anseios e os nossos avanços. E eu volto a colocar o que a professora Dani e a Fábio colocaram muito bem. Tem que ser uma de nós para poder nos representar. Porque, com todo respeito, a gente vai abre diálogo com outros segmentos, com outros homens, com outras instâncias, sem problema nenhum. Mas quem vai representar? É uma mulher. E é claro, nós temos que saber qual mulher também que vai representar. Então, e tem que entender o processo. Você falando dessa questão de abrir espaços, né? Eu sou da Assembleia de Deus, sou cristã, então eu sou conservadora. Né? Claro que tem muito de conservadorismo, muito machismo que a gente não concorda. E é por isso que é legal a gente estar numa roda de conversa diversa, porque daí a gente vai desconstruindo tudo isso.
É como no feminismo também. Tem muitas coisas que é tão extremo que acaba... Que tem que dialogar. Tem que dialogar e falar, não é isso. Não é a gente não é que isso. a gente não quer os homens, que a gente não valoriza o homem. A Cris é casada, né? Tem uma esposa dela também. Eu tenho, claro, tem esposa. né, tal. Sim. E assim, a gente considera a fala do homem também, né? Não, Então, não é eu isso. estou solteira. Olha, já tem aí já uma colocação lógica, espaços de mídia, né? Contatos. Eu não sei, aí ela que dialoga dos contatos que ela quer, né? Gente, isso eu posso falar. Guerreira, ela diz que eu fortaleço ela, mas não é porque ela que me fortalece. Ela que sempre me ajudou em todas as questões de me organizar para outros espaços também. E os espaços desafiadores, que não são, até a gente brinca que ela fala, nossa, você está sempre nos espaços de luta, e ela tá, eu falei, mas a tua luta é maior do que a minha, porque eu não teria condições de ter uma dor no dedo do que você já teve, que eu vivenciei. De estar na UTI, a mãe ligando e falando que, né, não tinha mais condições de sobrevivência, mas a gente foi para a luta e está vencendo. Então, isso é muito importante. E, de repente, chega aí uns convites aí para um namoro importante, né? Quem sabe? É uma coisa bacana, né? E a gente pode já estar vendo alguma questão de perguntas? Podemos ver? Que ótimo. Não, perfeito. Desculpa. Perguntas e comentários, a gente quer ouvir todos. A gente está com o pessoal de São José dos Pinhais assistindo a gente. Vamos parabenizar! Grande São José dos Pinhais, estávamos lá ontem. A gente está com o pessoal de Diamante do Norte assistindo. Bacana! Coisa boa! A gente está aqui com o Cabral também, que está falando sobre o hospital que o Requião deu. Parabéns, Cabral. Que a Araucária não tem um centro de convenções, isso é muito importante também. Olha, ótima. Com bastante técnica, né? Com estúdio, com estúdio, com espaço. Dá pra gente, Araucária, por favor. A gente já andou conversando sobre isso, que a Araucária não tem um espaço organizado de convenções. Já estivemos ontem em Fazenda Rio Grande, nas MEF, no sindicato, na Associação dos Professores de Fazenda Rio Grande. Gente, um lugar maravilhoso, uma Expo Fazenda Rio Grande, um local, Expo Agropecuária, mas um lugar fantástico, que foi feita a festa do centro. Eu não conhecia, eu e meu companheiro, nós não conhecíamos, e achamos, assim, maravilhoso o espaço, sabe? Achamos muito bom. Eu só quero fazer um parênteses na fala da professora Dani, que eu achei pertinente. Quando a professora Dani fala de termos companheiros, marido, nós temos a diversidade também, dos LGBTs, das comunidades, dos espaços diferenciados, que a gente tem total respeito, total acordo, porque a orientação que as pessoas têm não nos diz respeito. O que nos diz respeito, né, professora Dani e Fábio, é o respeito a cada segmento, saber como se colocar nesses espaços. Isso é muito importante. Agora, a diversidade tem que ser colocada em pauta também, que é uma coisa muito importante também. Temos mais comentários, mais falas? Nosso amigo Cabral, Cris, ele está falando sobre o psicólogo do Paraná sabe que a classe dos educadores tem muito problema mental. O Burnet está no talo. Isso, exatamente. Por isso que eu levantei a questão da estatística, que mais de 70% dos educadores estão doentes. Já foi feita uma estimativa na Secretaria de Saúde e da DIMES, que afasta os servidores, que o número é imenso de afastamento por síndrome de Burnout. E assim, os que estão em sala de aula estão à base de ansiolítico. Estão dopados. Dopados. Assim, isso é muito importante, professora. Infelizmente, gente, nós lutamos, né? Tem uma galera ali na linha de frente que trabalha muito, porque a escola dá trabalho, mas estão adoecidos. Estão trabalhando assim no extremo mesmo, igual ele falou, no talo. E a professora colocou, ansiolítico é uma droga. Então, estão trabalhando à base de drogas, para poder a gente poder entender o que está acontecendo dentro do segmento social. Exatamente. No segmento escolar, desculpa. E não promover a culpa, porque muitas vezes você não pode nem falar, olha, eu estou tomando as pessoas não olham, né? Assim, porque daí traz uma culpa para o professor. Eu não posso tomar, onde eu tenho que ser super-homem e super-mulher. Eu não posso adoecer. Entendeu? E eu acho importante quando coloca aí, vocês são em duas instâncias bem importantes de força, de luta, que parece que tem que ter uma vara de condão, que a escola tem que resolver o mundo, a escola virou o salvador do mundo, né? Uma ONG, por exemplo, tem que dar conta de tudo, né, com relação às questões das mulheres e tudo que vem. Então, isso é muito importante, essa fala, que tem um recorte fundamental
fundamental. Ninguém é super-herói, ninguém é Mulher Maravilha, que vendem isso. A mídia também, ela tem que ser muito bem olhada. A mídia vende uma coisa de você tem que estar sempre bem, sempre feliz, sempre alegre, sempre disposto. E não tem, você é frágil, você é ser humano, você está numa escola, você está num espaço, num tratamento de câncer. E tem que viver também um pouco a dor, mas sem perder a perspectiva de melhora. Sempre. Aqui eu coloco com muita tranquilidade. Nós vamos passar por esse processo. Não vai ser fácil, porque todo o processo histórico, a professora Dani é da área de geografia, sabe que a geopolítica é isso. Você tem um momento de distúrbio para poder realocar todas as partes, né? Eu penso que nós estamos vivendo um momento estrutural, reconstruindo algo novo. Algo novo. Né? E que vai exigir... Desculpa interrompê-la, é uma amiga minha, e acho que talvez esteja assistindo, se não tiver, a Rosângela, uma pedagoga que eu adoro muito, trabalhamos junto, um abraço, Rosângela. Ela sempre fala para mim, não tem como fazer omelete sem quebrar os ovos. E eu acho que é isso, a gente tem que romper barreiras, ter voz, quando a professora coloca, e a Fábio coloca, que as mulheres têm que vir para esses espaços, não pode ter medo, porque o medo paralisa, o espaço que a gente ocupa, que a gente está ocupando e vai ocupar, são espaços de muita luta, de muita resistência e de muito preconceito. Então, a gente tem que ter uma força de luta, de uma força de fala, com muito respeito a todos e todas, mas se colocar nos espaços e trazer as pessoas para conversar conosco, como nós estamos fazendo hoje, com diferentes olhares, mas que vai agregando e vai somando a tudo isso. Temos comentários aí bacanas, temos perguntas, gente boa. A Eline de Oliveira diz que o podcast está sendo muito necessário. A Maria Zélia disse que vocês são uma joia rara. Minha mãe, Maria Zélia, que é uma lutadora dentro da nossa instituição, luta contra o machismo, contra todas as questões ali. Quantos anos você tua mãe? Minha mãe tem 62. Ai, gente, que coisa maravilhosa. Gente, obrigada, gente. Cris, estão elogiando muito o seu corte de cabelo. Ai, obrigada. A filha do Cabral disse que tá amando isso. Isso é da irmã, a irmã que faz o personal style, né? Ela que dá todas as dicas. Porque faça isso, corte assim, Então, né? Obrigada, agradeço. O Claudinei Santos, ele disse assim, na minha opinião, o maior desafio dos professores é fazer o jovem ter interesse pelo estudo e internet juntamente com a social media e jogos online. Tira muita atenção da criança e do adolescente. Aí a professora Dani, né, acompanha isso lá no chão da escola, né? Vem através dos joguinhos ali, mas aqueles joguinhos do formato que está, eles não se interessam. Porque o formato é diferente. Colocou uma coisa muito importante, que não tem que saber que olhar que eles têm, né? Porque é uma outra geração. Uma coisa que incomoda, que me chama atenção, e acho que vocês também, no meu tempo, eu não gosto de saudosismo. Eu tenho uma certa dificuldade. Lógico, a gente não vai pegar a criança e jogar com a água do banho. Uma vez uma diretora me ensinou isso. Quando eu comecei a trabalhar na educação. Não vamos pegar também a água do banho e jogar com a criança fora. Mas, assim, a gente está com uma outra geração. O mundo muda. Então, o que nós vivenciamos numa época que nós estudamos, já tem que reformular para o momento contemporâneo. Nós vivemos hoje em momento de redes sociais. Lógico, nós não podemos deixar os livros, o conhecimento acadêmico, isso se perder. Tem que retomar tudo isso, mas tem que ter muita tranquilidade nesse processo. Temos mais comentários aí, tá chegando. Olha que coisa boa, meninas. Olha só. Obrigada, pessoal. Olha. A gente tem, o nosso amigo falou de novo, a sociedade vem passando por um período de desvalorização de estudo. Perfeito. O conhecimento, né? O conhecimento. Eu acho assim, tudo que é profundo está perdendo meio que o valor. Está tudo muito raso, né? Até as relações. Perfeito, as relações. Estão rasas, né? Eu conheço você. Ali já basta. Ninguém se aprofunda em conhecer até as mazelas, assim, até a estrutura final. Isso. Nem da educação, nem de um artigo científico, nem das próprias pessoas. Então... E parece que essa questão dos joguinhos das plataformas vem nisso, Cris. É muito raso ainda, sabe? Precisa colocar o aluno para ajudar na construção disso. Isso. Precisa colocar os professores porque é ele que vai utilizar. Isso são vocês que também vão utilizar. Tem que chamar vocês para compor, Perfeito. né? A Fábio tirou uma fala que ia colocar. Não chamam quem tá na ponta. Quem está na linha de frente. Conhece.
Que daí as coisas então, daí assim, para dar certo é difícil, porque a professora Daniela conhece o processo educacional, eu estou em escola, conheço o processo educacional, os gestores estão em escola, conhecem. Agora, assim, com todo respeito, mas para abrir o diálogo aí, pegam técnicos lá não sei de onde, que viram não sei o que lá na Noruega. A Noruega é um pouquinho maior que Curitiba. Então, assim, o Brasil é um país continental com 5 fronteiras. Então, a gente tem que pensar que é muito maior. E trazer para a nossa realidade de município, muito mais ainda. Araucária é uma cidade industrial, é uma cidade que também que tem uma refinaria, tem um projeto industrializado importante. Então, ela tem que avançar em outras coisas, porque é uma cidade de referência dentro do Paraná. Então, a gente tem que pensar a nível de município, porque as políticas públicas começam no município. O município que vai dar o tom para o Estado e para o Paraná depois na sequência. Temos mais comentários para fecharmos? Então vamos lá. O Cabral, ele está falando aqui, ó, sexismo e machismo são terríveis e são as maiores ainda contra mulheres pobres, negras e nordestinas. Com certeza. É uma luta, ele coloca muito bem. Parabéns, Cabral, pelas colocações suas. É bem isso mesmo, a gente tem uma dificuldade imensa, porque o recorte ainda de preconceito é muito grande. A gente vê isso em todos os espaços, a gente tem que lutar diariamente e, às vezes, assim, respirar para poder continuar a luta, porque realmente o machismo, o sexismo, essa questão de segmentar Nordeste, Sul, Sudeste, é uma coisa, a gente é um continente, é um país bem pertinente. Por isso que nós precisamos ocupar os espaços. Vamos lá, gente boa, tem mais coisas para A Eline de Oliveira, ela falou assim, que gostou muito do reconhecimento da Ungeva e que super desenvolve a autoestima das mulheres. E se vocês podem falar mais sobre a ONG. Legal! Isso aí! No final, agora, para encerrar as falas, acho que a Fábio faz uma fala, a Dani vai também falar sobre também isso. Então, gente, sobre a Ungeva, vamos entrar nos canais da Ungeva, né? Ela está no Instagram. Procurem lá a Ungeva. E também pode me procurar no meu Instagram também, eu passo contato para vocês, né? Para saberem mais, para visitarem. A Ungeva, a sede dela fica no antigo CTI, né? Ela tem uma sala lá onde fica o bazar. Então, quem quiser ir lá visitar e acompanhar o trabalho, se voluntariar, porque a gente precisa de muitos voluntários também, tá? Mas qualquer coisa, qualquer dúvida, me chama lá no particular que eu passo para vocês, tá bom? Ótimo, perfeito. Tem mais alguma pergunta? Ai, coisa boa, vamos lá. Nosso Nosso amigo Cabral aqui, antes da gente encerrar, ele falou que o preconceito forte na cidade contra os nordestinos e os LGBTs e os haitianos, como a gente pode combater isso? É uma pauta bem importante, porque isso aí significa a questão dos refugiados, né, os que estão vindo de outros países por questões também de guerra e de exclusão, de conflitos. Né? E aí, quando o Cabral coloca como nós podemos agir sobre isso, fazer trabalho de políticas públicas. Como que a gente vai acolher imigrantes para que eles tenham o mínimo de condições dentro da cidade que eles não estão escolhendo, eles estão vindo por questões humanitárias, porque, infelizmente, você sair da sua pátria e ter que recomeçar a vida em outra é muito difícil. Então, isso é um diálogo que vai precisar de muito da sociedade civil para poder avançar sobre isso. Mas acho que um ponto bem importante é colocar o que é um imigrante. Importante também. As pessoas não sabem, né? O que é um imigrante. E o que eles passam, né? E o que eles passam. A partir disso, que a gente vai mudar o olhar dessas pessoas. Trazer essas pessoas como pertencentes a uma nova sociedade que vão contribuir, que vão participar, que vão... Não de uma forma assim, discriminatória, que a gente vê assim, que são tratados de uma forma... eu já vi muito isso de uma forma absurda, que são como se fossem pessoas que estivessem invadindo o teu espaço, tirando a tua referência. E não o mundo, hoje é um mundo global, é um mundo que as pessoas transitam em todos os espaços. E, para além disso, numa guerra ou numa situação que esses países às vezes vivem, eles são obrigados a sair daqueles lugares para tentar sobreviver e tentar recomeçar uma vida. E contribui muito para o espaço. Mas aí a gente vai precisar abrir um diálogo para isso. Então, só uma família rapidinho.
a gente tem a Carta dos Direitos Humanos, Sim, que é internacional. Então, a Carta dos Direitos Humanos dá o direito do imigrante de ir e vir para qualquer lugar do mundo em questão de preservação da vida. Isso. No caso do Brasil, principalmente da região sul, que eles chegam ali na fronteira de Roraima e vêm aqui para o sul do Brasil, principalmente para Araucária e Curitiba, onde é o polo industrial do Paraná, a gente faz a questão da humanização com as ONGs e com as igrejas, tanto a igreja católica, igrejas evangélicas, né? Daí faz o acolhimento. Né? Mas, na questão das políticas públicas, a gente precisa avançar nessa questão do acolhimento. Né? Nós já sem passamos, rótulos, né? Sem rótulos, nós já passamos nessa questão do acolhimento. Agora, através de quais políticas públicas? Conversando para construir, alinhando esses projetos, até para inserir eles no mercado de trabalho e dar a sensação de identidade e pertencimento nesse espaço, no território que eles estão agora. E as políticas públicas só vai através do quê, Cris? Dinheiro. Mas isso eu digo uma professora com muita tranquilidade para a Fábio. Isso tem. Falta vontade para sentar e fazer um projeto. Porque dinheiro tem. E eu quero deixar bem claro uma palavra que a gente vai ter que trabalhar e saber. Eu tenho muita dificuldade com essa palavra: investimento e gasto. Tudo que a gente faz para a área educação, para a área humana, não é gasto, é investimento. E nós sabemos que na educação, a gente ouve muito isso, né, professora Dani? Teve gasto. Não teve custo nem gasto, é investimento. Agora, como você está investindo, que aí é uma outra propositiva. Eu acho que nós podemos ir partindo para as questões. Já temos uma coisa boa! Não, eu quero saber assim para a gente, né, não deixar o pessoal cansado, mas coisa boa. A Eliane, ela disse assim: muito obrigada, mulheres maravilhosas, por esses momentos no Pod Cris. Que bom! Podemos ir conversando, então, para a gente fazer nosso espaço de encerramento? Gente, bonita, eu digo para vocês, se deixasse, a gente ia longe. Nossa, papo muito bom, gente. É um prazer imenso estar com vocês, assim, porque são duas referências. A professora Dani, a gente trabalhou um tempo junto, eu já tinha, assim, um carinho enorme. Uma identidade. A gente, na forma de falar, de vestir. A gente até brincava. Porque a gente chegava na escola com a mesma cor de roupa. Eu falava, Cris, o que está acontecendo? Não sei o que. A gente falava sinal de bom gosto. De bom gosto e alinhamento de energia. Alinhamento de energia. E a gente sempre via assim, a gente tem um campo energético muito bom. E, né, a Fábio vem trazer essa história toda, assim, que, né, particularmente tem uma questão, né, afetiva, que é muito bom ouvir, e ela colocou questões aí fundamentais que a gente pode avançar, que vão trabalhar aí para o futuro, e vai ser, assim, eu tenho certeza que as mulheres se sentiram representadas por você, professora Daniele, por ser professora, para você, Fabiana, por estar no espaço, né, das mulheres oncológicas. Eu só quero fazer, só para finalizar com as duas, uma fala rapidinha, assim, do que é ser professora, e a perspectiva que a gente vai melhorar, porque o mundo não vai acabar, e a perspectiva da Fabiana como uma mulher oncológica, para nós encerrarmos o nosso podcast. Bom, a minha fala é a seguinte: eu, como a Cris falou, né, que eu tinha vergonha de dizer que eu tinha plano de saúde. O que eu espero é que não exista mais essa diferença. Todas têm direito a qualquer tratamento, independente se é convênio, se é SUS. Todas têm que ser tratadas iguais, com respeito, com dedicação, porque elas estão ali lutando pela vida, lutando cada minuto para viver. Porque um dia um dia, aquele dia, quando a gente acorda, a gente agradece. Então, Deus, eu estou viva ainda, estou aqui, né? Então, a gente tem cada dia para viver. E nós dependemos desses tratamentos de tudo. Então, eu não quero mais essa diferenciação. Eu quero chegar e falar assim: você usa o mesmo medicamento que eu uso. Tá bom? Ótimo. Bom, ser professora é ter esperança. Pegando aí a sua fala, que você vai passar, gente. Vai passar. Não é eterno. Que não é eterno, e que nós estamos participando de uma construção de um mundo melhor. Então, isso eu acho que acalenta o nosso coração, dá um calorzinho. Gostoso, não vamos né? desistir. Às vezes forma a gente nenhuma. chora, né? Fica doente. E é importante, vai lá, né? toma Chorar. remédio, exatamente.
conversa com pessoas que tá com força a mais que você. Que daí dá uma e vamos acalmada, dar né? as mãos assim. Isso. E ser professor é maravilhoso. Gente, venha para a licenciatura. Isso, eu sou não professora. Deixe as licenciaturas terminar. Pelo amor de Deus, nossas linguagens, geografia. Hoje o momento geopolítico é fundamental. Eu acompanho muito a área geográfica, né? Na área geopolítica. E como nunca foi tão importante a área da geopolítica nesse espaço, e assim, né? misturando a geopolítica com o meio ambiente. O que vem ali, o que é, não é uma coisa tão simples, né? Que bom. Meninas, eu só tenho a agradecer, foi maravilhoso. Acho que nós temos aí um brinde, olha só que coisa bacana. Ó, nosso primeiro presentinho, né? Lembrança do nosso podcast. Meu Deus, olha que coisa bacana. Olha, isso para Fábio, ó, podcast. E a gente fez a questão de colocar uma fitinha rosa, porque a gente está no Outubro Rosa, né? Que é, assim, tem uma referência importante aí das mulheres, né? De nós mulheres, e nós nos cuidarmos em todas as instâncias, mental, porque também isso agrega, e a gente sabe que a educação está doente, está adoecida, isso vai ser revertido, mas é um processo longo, e das mulheres oncológicas. Vamos lá, acho que tem uma foto bacana para nós tirarmos. Tem uma canequinha. Nós temos uma canequinha bacana aí para tomar uma água. É isso? Eita. Gente boa, obrigada. Eu só tenho a agradecer. Obrigada, olha, assim, imensamente os comentários, as pessoas que mandaram mensagens, que fizeram perguntas, assim, muito bom, assim, e nós teremos outros, a gente na sequência, depois com a nossa organização, a gente vai passar as datas dos próximos Podcris, a gente vai ter aí até o início de dezembro, depois a gente retoma, que vem janeiro, carnaval, aquela coisa toda, mas a gente vai retomar para o ano que vem. Mas a gente está aí participando aí de um projeto diferente, né? A gente está ainda começando, mas assim, eu vejo que foi o primeiro foi assim fantástico. Eu vejo que para a galera também. E o importante é que no próximo a gente já está organizando, porque a gente teve hoje com a questão técnica, até ajustar, o próximo vai ser diretamente nas minhas redes sociais. Tá? Então, a gente vai estar ajustando todas essas questões tecnológicas, que é bem natural, isso é tranquilo. A gente sabe o que acontece, né? Tecnologia é assim mesmo. Imagine na escola com 45, 30, 40 alunos. Se aqui nós estamos em 3, 4 dessa dificuldade. Ô, Cris, mas só uma sugestão também, chamar as meninas, as adolescentes, que elas estão ali, né? Eu sei que você tem uma relação bem boa com elas na escola. Sim, a juventude. É importante a gente ingressar essas meninas aí na sala. Até porque nós temos que ouvir. Não que nós não nos ouvimos, mas eles têm muito a dizer. Sim. E a juventude cobra muito porque eles não são ouvidos. As meninas e os meninos. Com certeza. Todo mundo. Aqui passa de todos. Aí, de todos. A gente vai ter diversidade, vai estar vindo conversar conosco. Gente, agradeço imensamente, foi muito bom. Muito obrigada. E continue nos acompanhando aí nas redes, que a gente vai continuar aí com os temas. Mês que vem nós temos o mês da consciência negra. Então, a gente já vai preparar uma coisa bem bacana para vocês. Novembro azul, muito obrigada por lembrado, novembro dos homens, né? Porque os homens às vezes têm uma certa dificuldade de se cuidar um pouquinho, né? A gente tem que colocar isso porque os homens também precisam se cuidar, fisicamente e emocionalmente. Gente, muito obrigada, um ótimo domingo a todos e todas, meninas. Obrigada, gente. Beijo.